Fala pessoal, mais uma vez Lucas aqui, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o CSF Firewall, ou Config Server Security Firewall. Bom, assim como no cPanel, ele também está presente no CentOS Web Panel. Ele é uma ferramenta essencial para a proteção e a segurança do seu servidor. Não é proteção DDoS, tá gente? Mas sim um gerenciamento completo sobre a rede do seu servidor. Vamos dar uma olhada primeiro aqui como ele funciona. A gente faz login aqui no nosso painel. Por padrão, no CentOS Web Panel, ele já vai vir instalado, tá? Ele vai estar aqui na seção Security. Vocês podem perceber aqui que o meu Apache, o meu Bind, o meu servidor de e-mail está desativado, mas depois eu explico isso aqui. Isso é por um motivo maior e vocês podem observar ali na direita parte do motivo, né? Bom, a gente clicando aqui em CSF Firewall, a gente vai ver a interface dele padrão, onde a gente tem ferramentas rápidas, como você permitir um servidor, permitir um IP imediatamente, bloquear um IP ou remover um IP de um banimento ou bloqueio temporário. Isso aqui são ferramentas rápidas. Junto com o CSF também vem o Login Failure Daemon. O que é isso? É um monitoramento sobre a sua porta SSH, onde ele vai toda hora escanear se está tendo algum acesso indevido ou uma tentativa de acesso indevida, e de acordo com as configurações que estão setadas nele, ele vai lá e vai bloquear o IP permanentemente. Bom, esse firewall, ele é um pouquinho milagroso, eu confesso, porque ele já me salvou de alguns probleminhas que eu estava tendo num servidor que eu tinha em outra empresa. Por quê? Ultimamente todo mundo sabe que as faixas de IPv4 elas estão esgotadas. Então tá acontecendo uma reciclagem de IP frenética, tanto nessa empresa de internet, né, quanto nessas empresas de servidores, onde uma pessoa compra um servidor, ela ganha um endereço de IP, quando ela cancela esse endereço de IP no lugar dele morrer, não ser mais utilizado, ele é atribuído a outro servidor. Então, ou seja, se essa pessoa fez spam de e-mail, fez ataque DDoS que resultaram em algum banimento em algum lugar, você vai estar pegando essa responsabilidade para você. Não responsabilidades legais, mas responsabilidade de você ter que desbanir isso de alguma forma, porque se você tiver uma empresa de hospedagem e você vender a hospedagem para os seus clientes, certamente algum deles vai precisar enviar e-mails alguma hora, vão precisar disparar e-mails de algum painel. E eles não vão conseguir, porque todas as pessoas que eles tentarem enviar e-mails vai estar chegando na caixa de spam ou nem vai estar chegando, porque o IP está banido no servidor de e-mail. E isso é um pequeno problema. O problema maior vem agora, porque eu vou mostrar para vocês como esse firewall bane IPs de uma forma eficiente. Vamos dar uma olhada aqui na Blacklist Configuration. Olha quantos IPs estão banidos. A variedade de IP que a gente tem. 71 IPs banidos. E uma curiosidade. Todos foram banidos por quê? Falha de login SSH. O que acontece? Esses IPs aí que foram tentando acessar o SSH, a maioria deles são computadores zumbis, eu vou chamar de bots. Eles são bots que tentam realizar ataques brute force no SSH com o fim de violar o servidor. Ele vai tentando atacar, vai tentando milhares de senhas no SSH até ele conseguir acesso. Isso já me causou problemas numa outra empresa, porque com isso aí, com esses testes que acontecem, todo servidor, na maioria das vezes, ele tem um limite de transferência mensal, geralmente de 2 terabytes, por aí. É tanto tráfego que vai gerando durante esses testes que você vai estourando esse limite e você não percebe. Você acha que você está usando corretamente o servidor,
tá abrindo pouca coisa, é só tráfegozinho de você acessar site com ele e etc. E quando vai ver, o seu tráfego mensal já tá lá na casa de 1 tera utilizado. Tudo isso é derivado desses ataques brute force, dentre muitos outros ataques, até mesmo de port scan que são feitos no seu servidor. Então, se você estiver vendo que a tua banda mensal tá normal, instala esse firewall aqui, porque ele vai resolver parte do seu problema. E converse também com o seu operador, né, com a empresa que você contratou o servidor, e chame a atenção deles, porque eles estão te vendendo um servidor com IP sujo. Beleza? Fica a dica. Bom, aqui a gente tem o gerenciamento do firewall. Aqui nós temos os IPs que foram permitidos temporariamente. Uma whitelist. O whitelist aqui, se você quiser colocar um IP que nunca tem que ser banido, você pode adicionar aqui. E nós temos a configuração do servidor. Digo, do firewall. Uma coisa interessante aqui para ressaltar. Se você quiser instalar esse firewall aqui no seu servidor puro, sem precisar desse painel, ou qualquer outra ferramenta de terceiro, você pode. Se não me engano, ele é compatível com CentOS 5, 6, 7 e Cloud Linux. Você pode instalar ele puro sem problema. E essa configuração aqui que eu vou estar mostrando, né, um pouco das opções que ele tem, também são válidas para você instalar pelo terminal. Beleza? Entretanto, se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando como instala pelo terminal no servidor zerado, sem nenhum painel, e configurando ele, comenta aqui embaixo para eu ver direitinho quantas pessoas querem, que se for uma dúvida geral assim, faça um vídeo sem problema nenhum, porque o intuito é ensinar vocês cada vez mais sobre Linux. Beleza. A gente estando tanto no painel como no servidor, no caso, se você estiver instalando sem esse painel aqui, essa opção Testing vai estar com o valor 1. Isso aqui, ele não pode ficar em valor 1, porque senão ele vai ficar em modo de teste, então você vai colocar ele 0. É a configuração básica do básico. A gente descendo aqui, nós vamos achar a configuração de portas. Portas que são liberadas no servidor. Nós temos a configuração de portas do IPv4 e do IPv6. Como o IPv6 não está sendo utilizado de uma maneira abrangente no mundo inteiro, não é interessante que você libere as portas no IPv6 ainda. Embora muitos sites já utilizem IPv6, nem sempre você acessa ele pelo IPv6. Nem sempre o seu provedor de internet ele é compatível com o IPv6. Então, vamos lá. Aqui nós temos a liberação de portas de entrada, de saída, tanto TCP como DP. Geralmente as portas do DP, elas são para comunicação de voz, jogos online, etc. Para você liberar uma porta aqui, é interessante que você saiba o protocolo que ela vai utilizar, se vai ser TCP ou DP, para você não deixar muitas portas liberadas no seu servidor, até porque isso pode trazer qualquer tipo de vulnerabilidade que pode ser explorada. Então é bom a gente deixar liberadas somente as portas que são necessárias para o uso de alguma aplicação, de algum servidor de jogo, de servidor de streaming, etc. É bom ser sempre reservado nisso aqui. O painel, ele já vai estar deixando algumas portas liberadas por padrão. Inclusive, se você instalar direto no servidor, ele também vai vir com algumas portas disponíveis, porque ele não pode vir com a porta SSH bloqueada, não pode vir com a porta de FTP e SFTP bloqueadas. Então por isso que ele já vem com a pré-configuração. Lembrando, nunca retire a porta 22, ou a porta 21, ou a porta 80 daqui. Porque senão você vai ficar sem acesso no seu servidor. Isso vai te causar problemas. Para a gente adicionar uma porta, o que a gente precisa fazer? A gente precisa observar aqui onde termina as aspas. Aqui termina a aspa. Se a gente seguir a sequência lógica da configuração, todas as portas elas estão separadas por uma vírgula. Então, se eu quiser adicionar uma porta 876, nossa, que bela porta 876, né?
876, a gente coloca uma vírgula e coloca 876. Lembrando, se você colocar só no TCP/in, só vai ser uma porta de entrada de dados e não vai ter resposta alguma para o cliente. Então é necessário que, se você quer transportar dados, enviar e receber, você tem que liberar também na TCP/out. A gente coloca aqui, vírgula 876. Beleza. Agora a gente já aprendeu a liberar portas normais. Vamos dizer agora que eu quero liberar um intervalo de porta. Vamos dizer que eu tenha um servidor de um jogo instalado aqui, ou até mesmo de streaming. Streaming é uma boa opção para a gente dar aqui de exemplo. Eu vou deletar essa porta aqui. Eu vou deletar essa aqui. Servidores de streaming, geralmente, eles possuem portas sequenciadas. Tratando-se do Shoutcast, ele tem a porta 8000, 8001, 8002 e assim por diante. Se a gente quiser vender streaming num painel, a gente não vai ficar colocando aqui, né, na porta de entrada e saída, 8000, 8001, 8002, 8003, até o infinito de portas que for utilizar. A gente precisa liberar um intervalo de portas, até mesmo para ficar uma coisa mais dinâmica e mais bem organizada na configuração do firewall. Então, como é que a gente faz para liberar um intervalo de portas? A gente coloca uma vírgula, pega a porta inicial, que no caso é 8000, coloca os dois pontos para significar que existe um intervalo entre 8000, entre 8000 até, deixa eu ver, 8008, todas as portas estarão liberadas. Beleza? É assim que nós colocamos intervalos de portas dentro do painel e do firewall, claro. A mesma coisa serve tanto para o DP quanto para o TCP/out e etc. Eu vou deletar isso aqui porque eu não quero essas portas liberadas. A gente pode ir descendo mais um pouquinho e agora a gente vê a configuração de IPv6, que é a porta IPv6. Aqui tem muita pouca porta. Geralmente, as que vem padrão no painel são essas aqui. É porque essa aqui que tá padrão mesmo. São essas portas que vêm liberadas, tá? No painel. No servidor, se você instalar puro, se não me engano, da 2030 pra cá, não vai vir configurado. Que é 2030 a porta de acesso do CentOS Web Panel. Então deve parar aqui na 995, provavelmente. Descendo aqui mais um pouco, certas coisas a gente não precisa mexer. Embora toda a documentação, né, todo o arquivo de configuração seja comentado. Então, se você quiser dar uma fuçada ou aprender alguma função que você acha que vai ser importante para você, você pode dar uma lida aí, que você vai entender muito bem, porque os comentários que são feitos, eles são precisos, né, e muito simples de se entender. Muitas configurações aqui, elas são inúteis, se tratando de um servidor web. São bastante inúteis. A gente pode ir descendo aqui mais, até achar uma coisa que vai nos interessar e muito aqui. Que no caso é o bloqueio de geolocalização. Aqui. Country Code List and Settings. Bom, para a gente conseguir fazer os bloqueios de geolocalização e de países, a gente precisa ter conhecimento primeiro das siglas de cada país, porque isso vai ser interessante para a gente. Aqui nós temos um exemplo de como utilizar a opção. Eu vou explicar como funciona isso aqui. CCDN. CCDN, a gente vai negar o acesso a um país determinado. Se você quiser bloquear, por exemplo, a China, a gente coloca entre as aspas aqui CN, que é a sigla da China. Beleza? Se a gente quiser colocar, por exemplo, bloqueio até do Brasil, vírgula, BR. A gente vai estar bloqueando o acesso do Brasil. Mas, Lucas, tem algum problema fazer isso aqui? Sim, existe um problema. Se o seu servidor for internacional, dependendo da localização dele, ele vai utilizar espelhos de downloads próximos a ele. Então, por exemplo, vamos dizer que você quer atualizar um pacote que está instalado no seu servidor através do YARN Update. E o seu servidor está localizado na Itália, como o meu.
Se por um acaso esse pacote não estiver localizado na Itália, ele estiver lá nos Estados Unidos e você tiver com os Estados Unidos aqui bloqueado, ele não vai conseguir acessar essa URL de onde está o pacote. E muito menos a URL vai conseguir acessar o servidor. O que vai acontecer? Vai forçar ele a buscar novos pacotes, novos espelhos de download até achar um, mesmo que fique extremamente longe. E isso pode afetar a performance do seu servidor. Porque muitas vezes, até mesmo para a gente que está aqui no Brasil, a gente pode utilizar rotas até chegar no servidor. Não significa que a gente está aqui no Brasil e que ao digitar o IP aqui do servidor, a rota principal vai ser do Brasil até a Itália. Não. Ele pode passar pelos Estados Unidos, pode passar pela Inglaterra, ou até onde for até chegar à Itália. Se uma dessas rotas estiverem bloqueadas, o nosso provedor de internet aqui no Brasil ele vai ter que buscar uma rota alternativa para chegar à Itália. E, consequentemente, o nosso ping vai aumentar. Então é um problema. Bloquear a China não é problema algum, até porque ninguém... Não, é bem improvável que alguma rota vai passar pela China. Embora seja extremamente recomendado bloquear a China, porque a maioria dos ataques de bots contra servidores vem de lá. Nenhuma rota vai passar por lá. Nós temos também a opção CC Allow. Se você não quiser ter trabalho de bloquear um monte de países aqui e o seu servidor ser localizado no Brasil, que é uma boa opção, você pode colocar que você quer ter acessos somente do Brasil e o resto dos países vão estar bloqueados. Se você quiser liberar algum, você coloca vírgula e coloca o país que você quer que também tenha acesso, como os Estados Unidos. Isso é uma configuração básica disso aqui e que é muito interessante para você mitigar certos ataques, se você tiver noção da origem que ele está vindo. Essa é uma configuração básica do firewall. Para a gente salvar aqui o que a gente modificou, a gente clica em Save Changes. Ele vai salvar o arquivo de configuração do firewall. A gente vai aqui em Firewall Manager de novo. E agora a gente precisa aplicar as configurações. A gente vai em Restart. Restart Firewall. Isso é válido também para quando você modificar alguma porta, adicionar uma porta livre, ela não vai estar funcionando enquanto você não reiniciar o firewall. Você vê que tem um monte de comandos aqui e ele facilita demais esse firewall a você não precisar mexer com iptables, o que é uma coisinha meio complexa para quem está iniciando no Linux. Aprender todos os comandos do iptables, conseguir redirecionar a porta do iptables e liberar para diversos tipos de tráfego. Enfim, é uma bela ferramenta se você não quer ter trabalho e quer ter segurança no seu servidor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha dado para aprender bastante coisa sobre esse firewall. Infelizmente, não tem muito o que passar sobre ele, porque é uma configuração básica, mas é uma configuração efetiva para nós. Não é uma coisa que a gente vai precisar configurar um monte de opções para ter um bom serviço, principalmente de hospedagem. Configurando o básico, você já vai ter sucesso, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal aí, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta a sua dúvida, comenta até mesmo a sua sugestão do que você quer aprender. Forte abraço e até o próximo vídeo.